Estamos de volta com a cobertura do conflito no leste europeu. Desde cedo estamos acompanhando a invasão da Ucrânia pela Rússia e a repercussão no mundo inteiro. O governo da Ucrânia afirma que está registrando agora novos ataques da Rússia. Cecília aqui de volta com as informações atualizadas. Olha, a Ucrânia diz que a Rússia atacou infraestrutura civil e militar com mais de 30 bombardeios. Soldados na fronteira disseram que helicópteros atacaram um aeroporto militar perto da capital Kiev, mas que conseguiram derrubar 3 dessas aeronaves. A Rússia, por sua vez, disse que mísseis ucranianos atingiram 2 navios cargueiros russos no Mar de Azov, que beira o sul da Ucrânia e da Rússia. O secretário-geral da OTAN, a Aliança Militar do Ocidente, disse que a Rússia está usando a força para reescrever a história e que foi um ataque deliberado, a sangue frio, injustificado e injustificável. James Stoltenberg pediu que a Rússia interrompa a ação militar imediatamente e retire forças da Ucrânia. E disse que o ataque contra um é um ataque contra todos. Os aliados da OTAN estão se fortalecendo militarmente no ar, na terra e no mar. O presidente do Comitê Internacional da Cruz Vermelha disse que está respondendo a emergências humanitárias na Ucrânia e pediu que todos os lados no conflito respeitem as leis humanitárias internacionais e protejam a população civil. O jornalista russo Dmitry Muratov, vencedor do Nobel da Paz em 2021, disse hoje que estava de luto pela invasão do país vizinho e que também sente vergonha. Ele disse que a próxima edição do seu jornal, o Novaya Gazeta, vai ser impressa em russo e ucraniano, porque muitos na Rússia não consideram a Ucrânia um inimigo, ao contrário da visão de Vladimir Putin. Chico, Ana. Obrigado, Cecília. O governo russo disse agora há pouco que o presidente Vladimir Putin ainda vai determinar a duração desta operação militar na Ucrânia. Vamos agora falar com a nossa correspondente Bianca Rotier. Ela se junta à nossa cobertura direto de Genebra, na Suíça. Bianca, bom dia. Bom dia, Chico, Ana, bom dia a todos. O governo russo disse que a duração da operação vai depender de como ela progredir e também dos resultados dos objetivos. O Kremlin anunciou que a operação tem 2 metas: desmilitarizar e, abre aspas, desnazificar a Ucrânia, limpar o país de nazistas. Ele disse que as ações da Rússia são em nome dos interesses do futuro do país. O Kremlin condenou o uso do termo ocupação e se recusou a dizer se vai exigir uma troca de governo na Ucrânia. O Kremlin disse que a reação dos mercados a essa crise é emocional. Putin hoje vai se reunir com os principais líderes empresariais da Rússia. Segundo o governo, há reservas suficientes para enfrentar a volatilidade do mercado. Putin tem também uma reunião hoje com o primeiro-ministro do Paquistão, mas não vai falar com jornalistas depois. Já o líder de Belarus, Alexander Lukashenko, que é aliado de Vladimir Putin, disse que as tropas de Belarus não estão participando dos ataques agora, mas poderão sim participar se for preciso. Chico, Ana. Obrigada, Bianca, pelas informações direto de Genebra. E olha, esse ataque da Rússia à Ucrânia já fez o preço do petróleo bater os $100 pela primeira vez desde 2014. O petróleo tipo Brent, que é o mais negociado, disparou, está subindo quase 8% na casa dos $104. O mercado financeiro também já reagiu ao clima de incerteza. Na Rússia, centro da crise, os negócios na Bolsa de Moscou foram suspensos depois de uma queda de quase 30%. Na Alemanha, o principal índice da Bolsa opera em baixa de menos 4%, já Londres baixa de quase 3%. E o mercado futuro das bolsas americanas já sinaliza mais um dia de quedas, com o Dow Jones com menos 2%. Na Ásia, as bolsas já fecharam. O Japão fechou em queda de 1,8%, China menos 1,7% e Hong Kong queda de 3,2%. O ataque da Rússia rompe com o cenário que o mundo viveu desde o pós-guerra. Miriam Leitão está aqui com a gente para analisar o risco global de todo esse conflito. Foi um ataque que tem precedentes na história, né, Miriam? Exatamente, Chico, Ana, todos que acompanham o Bom Dia Brasil. Como disse o Chico, esse foi o ataque mais forte à estrutura, à ordem mundial
desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E tem precedentes. Eu conversei longamente com o embaixador Rubens Recupero. O que ele me disse é que o que acontece, o que o Putin está fazendo, lembra Hitler. Hitler também anexou a Áustria, depois anexou os Sudetos, que pertenciam à Tchecoslováquia, e o mundo fez uma reunião em Munique, achando que podia ceder Sudeto, porque ele só ia querer aquelas regiões, os Sudetos que falavam alemão, e na verdade para evitar a invasão da Tchecoslováquia. E ele invadiu a Tchecoslováquia. Putin também tem tido sucesso, invadiu a Geórgia, depois anexou Crimeia, depois ele estimulou o separatismo em Luhansk e Donetsk, e todo mundo achava que ele ia fazer uma invasão ali naqueles três pedaços, né, da Ucrânia. Ele fez um ataque frontal, inclusive indo pela Bielorrússia, claramente interessado em chegar em Kiev. Então, esse é um ataque frontal. Lembra muito esse período do começo da Segunda Guerra Mundial. Também lembra, segundo o embaixador, a Primeira Guerra, quando você tem um país como o Império Austro-Húngaro, que era forte e estava em decadência. E por que a Rússia está em decadência? Ela está em decadência do ponto de vista demográfico, ela está diminuindo a população, ela é um país de economia média, já foi primeira, segunda potência, então mas ao mesmo tempo tem um enorme poder militar. Então tudo isso torna essa situação muito perigosa. Como disse o Guga Chakra, não é esperado que a OTAN reaja diretamente, porque como ela não faz parte da OTAN, a Ucrânia, então o artigo 5º do Tratado de Washington não vai ser acionado, aquele artigo que fala que se um for atacado, todos são atacados. Mas claramente é uma agressão enorme, de uma maneira que lembra os piores momentos da história. O que o embaixador lembra também é que o Ocidente tem uma parte da culpa, nada justifica, mas uma parte da culpa quando ele fez esse crescimento da OTAN, incluindo 14 países que foram satélites ou pertenceram à União Soviética. A Rússia se sentiu ameaçada. A Rússia tem uma psicologia política, segundo o embaixador, como se ela estivesse sempre cercada de inimigos. Então, esse tipo de atitude remete à história. E a história são histórias de tragédias, né? Tragédias globais. Miriam fica por aqui para a gente falar de um outro assunto de agora de manhã, enquanto a gente está aí acompanhando cada desdobramento dessa crise no leste europeu. Aqui no Brasil, o IBGE acaba de divulgar os números do desemprego. A taxa de desocupação ficou em 11,1% no quarto trimestre do ano passado. Esse percentual caiu ao longo do ano passado, mas ainda são 12 milhões de brasileiros procurando trabalho no país. Um sinal da pior qualidade do emprego é o rendimento médio, que ficou em R$ 2.447, o número mais baixo da série histórica que começou em 2012. Em 2021, a taxa média de desemprego ficou em 13,2%, é a segunda maior já registrada pelo IBGE, ficando abaixo apenas da taxa de 2020, que foi de 13,8%. O IBGE disse que houve melhora no ano passado, mas que o mercado de trabalho brasileiro ainda está distante do patamar pré-pandemia. Então vamos ouvir aqui a Miriam Leitão sobre essa taxa de desemprego. Nesse cenário de inflação em alta, Miriam, e muita instabilidade internacional, qual que é a perspectiva que sobe aqui para o emprego no Brasil? O quadro mostrado pelo IBGE é um quadro ruim de desemprego. Teve uma queda do desemprego, mas quando se olha nos dados, se vê o problema. O problema que a Ana Paula estava tocando. Caiu o rendimento. Caiu o rendimento 3,6% em relação ao último trimestre e 10,7% em relação ao trimestre passado, ou seja, os novos empregos que são criados com salários muito menores. No final do ano, sempre tem uma queda do desemprego, mas quando você olha também desagregando por gênero ou raça, o que se vê é que os homens têm 9% de desemprego, as mulheres 13,9% de desemprego. E 13,6% entre os pretos. Então, quer dizer, o desemprego é desigual. Os pretos e pardos e mulheres com um desemprego muito maior do que homens brancos. Então, além disso, o que acontece agora é que no começo do ano sempre tem um aumento do desemprego, né? No começo do ano. E agravado por essa situação. A inflação
brasileira e a inflação global. Essa crise só aumentará a pressão por inflação, exatamente por isso que a gente estava vendo. Petróleo subindo, ou seja, a inflação de energia deve continuar alta. A Rússia, grande exportador, primeiro exportador de trigo, portanto, o trigo terá inflação mais alta. Ana e Chico. Obrigada, Miriam. Obrigado, Miriam. Até mais.